Você já pensou em financiar o imóvel, mas ficou na dúvida se realmente vale a pena financiar o imóvel? Hoje nesse vídeo eu vou explicar com detalhes como funciona o financiamento de imóvel para que você consiga tomar a melhor decisão na hora de comprar o seu imóvel. O que é um financiamento imobiliário? Financiamento imobiliário nada mais é do que uma forma de você conseguir comprar o seu imóvel pagando uma entrada e parcelando o restante com o banco. Então, normalmente, como funciona? A maioria dos bancos financiam no máximo 80% do valor total do imóvel. Então, se o imóvel vale R$200 mil, por exemplo, você vai conseguir adquirir um financiamento de, no máximo, 160 mil, que equivale aos 80% de financiamento sobre o valor total do imóvel, ficando então 40 mil para você pagar de entrada, tá? E aí, como funciona isso com algumas construtoras, tá? Do imóvel na planta, por exemplo. Se você pega uma construtora que vai ainda entregar esse imóvel daqui a 2, 3 anos, normalmente as construtoras tendem a parcelar o valor até a entrega das chaves, ou seja, esse valor de entrada de um imóvel que a gente está dando aqui como exemplo de 40 mil reais, você pode parcelar em até 3 anos, se for o caso de demorar 3 anos a obra. Algumas construtoras parcelam ainda após a obra, ok? Então, assim, o que acontece quando você vai comprar um imóvel? Você vai enviar uma série de documentos necessários que o banco solicita, tá? Através do corretor, através de um profissional, uma imobiliária, ok? E o corretor ele vai repassar para a análise do banco, tendo a aprovação em mãos, ele passa para você, ok? Mas no geral, o máximo 80% de financiamento liberado, tá? Porém, existe uma regra, ok? Você com uma renda baixa, você não tem como conseguir um imóvel de 800 mil reais, tá? Porque a renda necessária para um imóvel de 800 mil reais é acima dos 10, 15 mil reais para você conseguir financiar um imóvel desse. Mas, consequentemente, esse imóvel de 800 mil reais, a prestação é muito superior, até por conta da renda, e os juros também é muito maior, tá? Então tem os benefícios e malefícios, ok? Benefício é que você consegue um imóvel muito mais caro, provavelmente numa região de alto padrão, enquanto os imóveis mais baratos, né, você não vai estar numa região de alto padrão, mas você paga uma prestação muito menor no imóvel mais barato, porque a renda necessária é inferior, é muito mais barato que o imóvel ali de alto padrão, correto? Então, pega essa regra, 80% no máximo sobre o valor total do imóvel é o que o banco vai oferecer para vocês, tá? E aí o banco ele pede para você escolher quantos anos você vai querer pagar esse imóvel. Por quantos anos você vai pagar esse financiamento? Você tem a opção de 10, 20, 30 ou 35 anos. Ainda que você opte por 35 anos de financiamento, você tem a possibilidade de todos os anos ir lá e abater um pouquinho do valor do financiamento, dando pequenas entradas, tá? Então você tem essa possibilidade, mesmo que você entre num financiamento de 35 anos. Tem muita gente que fica desesperado, sabe? Eu sou corretor, tá, gente? Eu tenho uma imobiliária, inclusive eu vou deixar o site aqui, imperareal.com.br, tá? É muito fácil, você entra lá, você vai conseguir o contato comigo caso você esteja com medo, você quer comprar o seu imóvel, mas ainda está inseguro. Pode entrar lá, faz o cadastro como cliente, que eu explico tudo para você, ok? Mas basicamente você tem essas opções de anos de financiamento. Mas eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Você pode, mesmo que você tenha entrado no financiamento de 35 anos, você pode pagar esse imóvel em 5 anos, em 10 anos, tá? Então, vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para você que quer comprar um imóvel, não tem dinheiro para quitar o imóvel à vista, mas está interessado em ter o seu próprio bem, a sua propriedade, quer entrar no financiamento, mas também não quer entrar no financiamento de 35 anos. Vou dar uma dica importante, vale mais a pena, de repente, você entrar no financiamento de 35 anos do que entrar no financiamento de 10 anos, tá? Você paga uma taxa de juros maior. Então, até uma dica boa, tá? Tem muita gente que acha que é melhor entrar no de 10 anos, faz logo um financiamento de 10 anos para acabar logo. Quando você entra no financiamento de 10 anos, você paga mais juros e a sua prestação aumenta, a sua prestação é maior, ok? Porque você está pedindo um prazo para pagar aqueles
160 mil, no exemplo que eu dei anteriormente, né, do imóvel de 200 mil, você está falando para o banco, eu vou pagar ele em 10 anos. Ok, então o banco ele vai diminuir o tempo e aumentar o valor da tua prestação para você quitar esse imóvel mais rápido. Quais são as vantagens de você financiar o seu imóvel? Tá? A primeira vantagem é a realização do seu sonho. Você tem o seu sonho realizado na hora. Então a primeira vantagem é a realização imediata do seu sonho, porque você vai conseguir sair do aluguel e ir direto para o seu próprio imóvel. Mesmo que você esteja pagando uma prestação, certo? Você ainda assim você vai pegar as chaves do seu imóvel, você vai ter conquistado aquele imóvel agora vai ser seu. Então o primeiro ponto aqui, eu acho que é a realização de um sonho, né? Mesmo que você tenha que pagar durante 35 anos ou menos, seja lá como você escolher, aquilo vai ser seu. É uma propriedade que vai ser sua, verdadeiramente sua. E outra, onde você está morando agora? Tem essa questão também, né? Se você paga aluguel, de repente você poderia sair do aluguel e pagar a prestação do seu próprio imóvel. Tem muita gente que fala, Adriano, mas é muito tempo. 35 anos é muito tempo, não vai dar. E eu falo, gente, primeiro, 35 anos não precisa ser 35 anos. Pode ser 5 anos, pode ser 10 anos. Depende da sua organização financeira. Tá? Inclusive, eu vou fazer um convite para vocês aqui agora. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, tá? Ativa o sininho, tá? Pode comentar aqui. Quem assiste os meus vídeos sabe que eu respondo todos os comentários, sem exceção. Ok? Então, se você quer ajuda de gestão financeira, investir em imóveis, dentre outras coisas, se inscreve no canal que eu vou dar muitas dicas boas que podem ser importantes para você, que pode te tirar do aluguel, inclusive. Tá certo? A segunda vantagem aqui é a facilidade de acesso. Por quê? Porque os bancos oferecem várias opções para você conseguir comprar o seu imóvel financiado. Além disso, as construtoras também parcelam a entrada. Mesmo que o banco não libere 100% de financiamento, você consegue parcelar em até 60 vezes em algumas construtoras. Tá? E dependendo do proprietário, se você optar por um imóvel usado, você também pode negociar a entrada com ele, fazendo uma parcela, botar essas parcelas no contrato. Então, o acesso, para mim, é o segundo ponto importante aqui, porque você tem a possibilidade de conquistar o seu imóvel mais rapidamente, tá? E qual é a consequência disso? Você vai conseguir sair do aluguel, como eu disse anteriormente. Além de que você também tem a opção de pagar esse financiamento em menos tempo. O banco te dá essa liberdade de você entrar no financiamento de 35 anos, mas ir pagando todo ano com seu fundo de garantia ou até mesmo com um dinheiro que você juntar, você vai lá abatendo o valor de financiamento. Isso reduz os seus juros pra caramba, muito, tá, gente? E além disso, diminui as suas prestações também, se você quiser. Então, existem 1000 possibilidades para que você consiga sair do aluguel. Basta você se organizar e estudar as situações. A terceira vantagem de você financiar o imóvel é a valorização desse imóvel, principalmente se esse imóvel estiver na planta, tá? Então, se você pegou o imóvel na planta hoje, valendo 200 mil reais, 300 mil reais, ele pode aumentar para 400, 500 mil reais daqui a uns 5 a 10 anos, tá? Então, é um investimento, tá? Tem muita gente que fala, o imóvel não dá, não é investimento. Gente, é um investimento, né? É concreto, você vai ter aquilo ali para sempre, você vai passar esse imóvel para os seus descendentes, para os seus filhos, para quem você quiser. E se você não quiser passar para ninguém, você revende ele futuramente, tá? Então você tem essa possibilidade de comprar o imóvel onde ele vai valorizar, tá? O que não valoriza, gente, é carro. É carro. Se você compra o carro hoje, se ele sair da concessionária, ele já está valendo menos 5 mil reais. Menos 5, menos 10. Quanto mais anos você tiver aquele veículo, menos ele vai valorizar, menos ele vai valer no mercado. O imóvel, ele é o extremo oposto disso. Quanto mais anos vai se passando, se você cuida desse imóvel, mais ele vai valer. Porque o metro quadrado, gente, ele não diminui, ele só fica mais caro. Então, para você que está comprando imóvel na planta, por exemplo, você já vai pegar esse imóvel com desconto.
E você possivelmente, quando quiser vender e se quiser vender, você vai ter uma valorização e vai vender pelo preço do mercado. Ou seja, com 20%, 30%, 40% a mais, ou seja, mais caro. Imóvel na planta, normalmente você compra por um preço e quando ele fica pronto, quando entregam as chaves para você, ele já está valendo 30% a mais. Então tem muita gente que compra até mesmo como investimento. Compra imóvel na planta, espera ele ficar pronto e começa a vender, ou aluga. Então, terceiro ponto aqui para mim é a valorização, que é super importante. A quarta vantagem para mim é o planejamento financeiro, tá? Porque quando você vai comprar o imóvel financiado, você sabe exatamente as prestações que você vai pagar. Ah, Adriano, mas eu comprei pela tabela SAC. Na tabela SAC você começa com o valor e aí ele vai diminuindo. Ok, ele vai diminuindo. Como você mesmo sabe, se você comprou pela tabela SAC, você sabe que vai começar com uma prestação maior e vai diminuindo porque os juros vai sendo reduzido ao longo dos anos. Se você comprou pela Price, você sabe que a prestação é linear. E se você não sabe do que é SAC, o que é Price, é porque você ainda não é inscrito aqui no canal. Então aproveita esse momento, já se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você está achando do vídeo também, tá? Para quem é do canal, sabe que eu respondo todos os comentários. Então assim, gente, se inscreve porque você com certeza vai se deparar aqui comigo com informações úteis para a sua vida, tá? Então assim, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a tabela SAC e a tabela Price, tá? Eu vou deixar aqui também o link desse vídeo para que você possa ver depois, porque é extremamente importante. Se você vai comprar um imóvel, não adianta só você ser aprovado, não. Você precisa estudar, você precisa entender qual o tipo de prestação que é melhor para você, qual os juros que você vai pagar, qual o banco que paga menos juros. Então, se você quer ficar por dentro disso, se inscreve no canal, tá certo? E assiste esse vídeo da tabela SAC e Price. Não compre o seu imóvel sem antes assistir o vídeo da tabela SAC e tabela Price. Lá eu explico absolutamente tudo passo a passo com exemplos reais de quanto você vai pagar em cada uma das tabelas. Então, por que eu disse que o planejamento financeiro aqui é o quarto benefício, é a quarta vantagem que você tem, né? Porque, gente, planejamento financeiro é vida. Se você não tem, você acumula dívida, certo? Então, quando você sabe exatamente quanto você vai pagar, que é justamente o que os bancos fazem, eles entregam para você, ó, você vai pagar isso aqui, esse valor aqui, todos os meses ao longo desses anos aqui. Então fica tudo bem claro, muito transparente. Esse negócio de o vizinho que comprou o imóvel chegou uma parcela inesperada, isso não existe. Isso não existe. Quem compra imóvel financiado, gente, sabe exatamente o que vai pagar. O corretor avisa. E aí, se o corretor não avisa, quando você vai lá assinar o seu contrato de financiamento com o banco mostra para você, tem aplicativo onde você sabe exatamente as prestações que você vai pagar. Então não tem desculpa, não tem desculpa. Quais são as desvantagens de você financiar um imóvel? A primeira desvantagem, gente, é os juros acumulados, tá? Então assim, como eu disse, eu trabalho com o mercado imobiliário, mas eu não quero esconder absolutamente nada de vocês. Então sim, existe juros quando você vai financiar o seu imóvel. Por que existe juros? Porque o banco ele empresta o dinheiro para você. Sem a ajuda do banco, talvez você não tivesse essa oportunidade agora de você conseguir comprar o seu imóvel. Então, vai ter juros embutidos. E qual é a consequência desses juros? Tá? Por que eu estou colocando como malefício aqui? Porque no final das contas você vai pagar o valor, de repente, de um outro imóvel, só com juros. Ah, mas tem a valorização? Tem a valorização, mas você vai pagar juros. Então, se você se organizar financeiramente e assistir os vídeos aqui do canal, você vai saber exatamente o que você pode fazer para diminuir esses juros. Qual é a segunda desvantagem? A segunda desvantagem, gente, é o comprometimento da sua renda, né? Uma vez que você entrou no financiamento para comprar o seu imóvel, obviamente você não pode simplesmente acordar da noite para o dia e falar, não vou mais pagar a prestação. Por quê? Porque isso vai causar a perda do seu imóvel, certo? Então você vai estar comprometido ao longo de 35 anos, de repente 10, 20, depende da sua situação em particular. Mas no máximo 35 anos você vai estar comprometido ali. Aquela parte da sua renda, aqueles 30% da renda bruta, vai estar comprometido com o banco. Vai ser para você pagar o seu financiamento. E o que isso impacta? Isso impacta diretamente no seu bolso,
e você não vai poder pegar esse dinheiro durante alguns anos para conseguir colocar em outro investimento, comprar um carro ou alguma outra coisa, tá? Mas como eu disse, é um investimento a longo prazo, o imóvel não é um investimento a longo prazo. E se você não está suportando mais pagar essa prestação, uma dica de ouro que eu vou dar é aluga. Aluga. É uma dica boba? Talvez, não sei. Mas o aluguel sempre é uma possibilidade. É muito melhor do que você perder o seu imóvel. A terceira desvantagem é o risco de inadimplência. O que é inadimplência? É você não pagar a prestação e ficar com uma dívida com o banco, certo? Você corre esse risco quando você compra um imóvel financiado. Claro, se você se organiza financeiramente, se você coloca tudo na ponta do lápis, né? Como eu já falei em vários vídeos aqui no canal, se você se organiza financeiramente, não tem por que você se preocupar com isso. Isso é para quem não consegue fazer a gestão financeira da sua vida pessoal, da sua vida de modo geral, certo? Para quem se organiza, coloca tudo na ponta do lápis, não tem por que ficar com medo disso, porque com certeza vai conseguir quitar o imóvel até o final do financiamento. E de repente consegue até pagar o imóvel antes dos 35 anos, de repente até em 5, 10 anos se organizar financeiramente. A quarta desvantagem que eu coloquei aqui de você financiar o seu imóvel é a desvalorização inesperada. O que seria isso? Aconteceu alguma coisa naquele local, ou aquele local de repente ficou ainda mais perigoso. Isso pode fazer o seu valor de imóvel cair, certo? Então, por isso é extremamente importante você olhar e analisar bem a localização que você quer o seu imóvel, ok? Se não for o momento, é melhor você guardar um pouco mais de dinheiro para você comprar aquele imóvel que você realmente quer, que você realmente desejar, ok? Mas existem essas desvalorizações inesperadas. Como você pode evitar isso? Primeiro, você analisar bem o bairro que você vai morar, que você quer morar e que você está pretendendo financiar o seu imóvel, certo? Segundo ponto é analisar bem a construtora que você está comprando esse imóvel, tá? Então, assim, para quem não sabe, eu sou corretor de imóveis há muitos anos e eu falo isso com propriedade, tá? Tem construtora que realmente não dá. Por exemplo, na minha imobiliária, eu só tenho cadastro e parceria com as grandes construtoras do mercado imobiliário do Brasil, tá? Aquelas que realmente têm nome, que realmente já trabalham há anos no mercado, que já demonstraram o seu valor e que não vai prejudicar nenhum dos meus clientes, tá? Tem várias outras construtoras que eu poderia fazer parceria, que estão começando agora, mas por que eu não faço? Porque elas ainda precisam de um amadurecimento, né, para construir realmente imóvel, para construir o seu nome. Então, para não arriscar a vida dos meus clientes que estão comprando o seu primeiro imóvel, eu prefiro ter segurança do que ter muitos imóveis cadastrados na minha imobiliária, tá? Então, se você quiser realmente uma ajuda, você pode entrar em contato comigo através da minha plataforma imperareal.com.br. Então, gente, analisa bem a vizinhança, o bairro, tá? A construtora que você está comprando, a imobiliária que você vai comprar também, tá? Tudo isso é muito importante, porque você vai passar uma vida nesse imóvel. Então você tem que analisar minuciosamente cada detalhe desse local que você está indo comprar, para amanhã você não se frustrar. Alugar ou financiar o imóvel, qual é a melhor opção? Aí vai depender muito, gente. Eu já fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre comprar ou alugar o imóvel. Vai lá, vale a pena você conferir. Mas fazendo um resumo aqui, depende muito do ponto em que você se encontra agora na sua vida. Se você é um estudante, se você é militar, se você vive viajando, se tem essa necessidade de estar em vários lugares, é melhor você continuar no aluguel. Agora, se você já conhece o bairro, já pesquisou a construtora, já pesquisou os juros, já pesquisou a entrada, tudo isso, e você está preparado realmente, conhece o bairro, a localização e tudo que tem direito daquele empreendimento, aí vale muito mais a pena você comprar o seu imóvel e sair do aluguel, porque tem gente que fica 10, 15, 20 anos no aluguel falando, aquele imóvel está muito caro, o financiamento, vou ficar 20, 30 anos de financiamento na minha vida pagando prestação, não quero essa dor de cabeça, mas fica 20 anos pagando aluguel.
né? Se você botar na ponta do lápis, você agora, eu tô desafiando você a colocar a ponta do lápis na calculadora aí quanto você já gastou na sua vida, ao longo da sua vida, com aluguel de imóvel. Gente, com certeza foi muito, porque a maioria dos brasileiros moram de aluguel. Agora, se você pegar esse mesmo valor, você já teria entrado no seu imóvel, ou você estaria pagando a prestação do seu imóvel. Já teria até quitado esse imóvel, entende? Então, nesse caso, quando você já resolveu a sua vida, já tem a sua profissão, já tem estabilidade, vale muito mais a pena você já começar a pensar futuramente em investir, comprar o seu imóvel ao invés de ficar vivendo de aluguel. Dicas essenciais na hora de você comprar o seu imóvel financiado. A primeira coisa é analisar a taxa de juros, pesquisa de taxa de juros. Coloca aí na ponta do lápis, pesquisa na taxa de juros, isso é importante. Cada banco tem um juros diferente, tá? Se você quer comprar um imóvel usado, vale você pesquisar quais os bancos oferecem as melhores condições, os melhores juros, tá? Porque 0,5% de juros a mais, gente, daqui a 35 anos isso pode se tornar 50, 100 mil reais a mais no teu bolso. Acredite, é verdade, tá? E se você optar por imóvel na planta, seja no Minha Casa Minha Vida ou não, vale a pena você pesquisar as condições com a imobiliária, verificar. A imobiliária ela pode te ajudar a ver qual construtora, qual banco que está oferecendo as menores taxas de juros também, ok? Qual empreendimento que fica melhor e mais adequado à sua renda. Segunda dica essencial, entrada do imóvel. É extremamente importante que você junte o dinheiro, tenha uma entrada, tá? Sem entrada fica muito difícil. Até mesmo nos imóveis do Minha Casa Minha Vida, hoje em dia, existe essa necessidade de você ter uma entradinha, pelo menos, tá? Claro, no Minha Casa Minha Vida é muito inferior à entrada. A possibilidade infinita de você parcelar essa entrada, ter anuais, então tem essa possibilidade mais facilitada dentro do programa Minha Casa Minha Vida, mas ainda assim vale você pensar na entrada. Se você tem tempo ainda, se organiza financeiramente para você ter uma entrada para você conseguir pagar os 20% do financiamento do imóvel. Terceira dica aqui, planejamento para imprevistos. Imprevistos acontecem em qualquer lugar, com qualquer pessoa, tá? Então você tem que tirar isso da sua cabeça que você é especial, que não vai ocorrer um imprevisto. Pode acontecer, tá? Eu espero que ao longo desses 35 anos não aconteça nada com você. Mas é bom você ter uma reserva de emergência, tá? Você juntar um dinheiro ali, 5% da tua renda, só 5% da sua renda, todos os meses ou a cada 2 meses, tá? Para qualquer situação posterior à compra do imóvel, você ter ali a sua reserva de emergência. Então, essa é uma dica bem importante, tá, gente? E a quarta dica aqui para finalizar é pesquisar o imóvel, a localização do imóvel é importante. Como eu disse anteriormente, se você já conhece o bairro, maravilha. Mas, gente, por favor, pesquisa se é perto do seu trabalho, se vai ser um bom custo-benefício para você, se é perto da sua família, você quer ficar perto da sua família. Isso é importante, são coisas, são requisitos importantes para você, todos os pontos que são importantes. Claro que não dá para agradar todos, né? Às vezes, a gente, como corretor, por exemplo, pega cliente querendo morar em um bairro porque a família mora lá, porém o imóvel fica muito mais distante do seu trabalho, ele quer alguma coisa no meio, entre o trabalho e onde a família mora. Realmente não dá. Então ele vai ter que se decidir. Ele vai querer ficar perto do trabalho para conseguir ter uma vida mais tranquila, chegar mais rápido no trabalho e voltar para casa e curtir o seu apartamento, o seu imóvel, a sua casa, ou vai ficar perto da família. Então isso também tem que ser muito bem pensado, né? Tem que ser bem pensado também. Mas se você puder escolher, escolha. Claro que também tem a questão da renda. De repente, determinada renda não cabe em determinado bairro. Mas dentre as opções que você tem essa possibilidade de escolha, certo? Então, faça uma análise minuciosa do bairro de onde você vai morar, porque isso é extremamente importante. Então, me diz você, agora que você já tem todas as informações de quanto custa, como é que funciona o financiamento de um imóvel, como você gostaria de comprar o seu imóvel? Comenta aqui embaixo.
se você já tem essa entrada, se você ainda não tem entrada, ainda assim, comenta aqui embaixo, me diz o que vocês acharam do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, comentar aqui no vídeo, ativa o sininho também, que às vezes o vídeo novo é lançado, gente, e não chega para você. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha também, tá? Eu espero ter ajudado pelo menos um pouco vocês aqui hoje, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau!